Mas é impressionante como isso tem um link, isso que você está falando, com o modo em que nós fomos acostumados, treinados, orientados, ou até mesmo por semelhança, nós nos enquadramos, às vezes, num modelo em que nos deixa falando difícil, em que nos coloca num discurso padronizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Alguém aciona o Corpo de Bombeiros, minha gente? Você chama os bombeiros. Né? Então, assim, Isso. Que nem quando a gente não uma podia falar medida. carro repetida, tinha carro, veículo, automóvel, a gente não podia repetir a palavra carro. Ai, não dou Gente, conta. eu vendi meu automóvel. Quem vende o automóvel? Olá, meu nome é Bárbara Lins e esse é o Toda Mídia, o podcast sobre jornalismo do IDP. Esses que você acabou de ouvir são dois jornalistas jovens, mas que têm se destacado e muito. De um lado, o Matheus Ribeiro. O Matheus passou por várias empresas até assumir a bancada do Jornal da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás. Ele, inclusive, foi um dos jornalistas que participou do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional. Hoje ele é editor-chefe e apresentador do DF Record em Brasília. Do outro lado, a gente tem o Felipe Malta. O Felipe é prata da casa do SBT. Ele começou lá como estagiário, participou de várias coberturas, cobriu várias funções diferentes e hoje ele é um dos repórteres de rede que cobre carnaval em Salvador. Ele participa do rodízio de apresentadores do SBT Brasil e agora é editor-chefe e apresentador do SBT Brasília. São jovens, mas tem muitas histórias para contar. Vamos ouvir. Hoje eu tô animada porque a conversa promete. Tô aqui com duas figuras maravilhosas do telejornalismo, que é Matheus Ribeiro. Bem-vindo, Matheus. Oi, Bárbara. Oi, Felipe. Oi para todo mundo que nos ouve. Oi, Felipe. Um prazer estar com você aqui também. Oi, Bárbara, você me colocou numa situação muito difícil. Primeiro que a primeira convidada foi a Mônica Bergman, e agora eu descubro nesse momento que é o Matheus Ribeiro que está comigo. Eu não tenho nem roupa para poder participar desse podcast. Tem que eu te conheço de outros carnavais. A gente já participou de muito isso. Você estava sempre glamuroso em todos, meu amor. Mas vamos lá. Meninos, o nosso assunto hoje é telejornalismo e eu queria saber muito de vocês, assim, por que TV? Felipe, pode começar assim, por que você decidiu fazer TV? Ah, não, é muito simples para mim. Era brincadeira de menino, sonho de infância, assim. Eu me descobri, na minha cabeça, eu queria ser apresentador de televisão e era assim que eu brincava quando criança mesmo, molequinho, de pegar microfone e brincar de ser apresentador. Então, a minha ida para o jornalismo, ela foi, assim, pura e simplesmente a vontade de me realizar profissionalmente. Na minha cabeça, o jornalismo seria, porque eu também sempre fui muito estudioso, seria a maneira de conciliar talvez duas coisas que me definiam muito: a curiosidade pelas coisas, o gosto pelo estudo, mas também a vontade de trabalhar com televisão. Mas foi a maneira para mim de me realizar como apresentador de TV. Eu fui descobrir o jornalismo já maduro, já adulto, mas a televisão eu acho que sempre foi uma paixão, brincadeira de criança. Então, por isso que eu me digo hoje muito realizado profissionalmente, porque é claro que a carga de trabalho sempre é muito grande e cada vez mais a gente descobre o quão trabalhoso é, no sentido meio literal da palavra mesmo, mas quando eu me vejo sempre fazendo aquilo que eu me imaginava menininho fazendo, que é ser apresentador de TV, lidar com essa dinâmica de estúdio, de câmera, de fazer ao vivo, de ser bom em resolver as coisas ao vivo, eu me vejo como se a minha criança interna continuasse realizada. Então, o que me trouxe para o jornalismo foi a vontade de ser apresentador de televisão. E você, Matheus, também é isso desde cedo ou foi, sei lá, descobriu o telejornalismo na faculdade? Como é que foi? Estou ouvindo o Felipe falar e vendo o quão nossas histórias são parecidas. Porque o meu fascínio pela televisão veio antes do fascínio pelo jornalismo. Né? Eu fui criado no interior de Goiás e televisão era meu hobby principal. Eu brinco que eu sempre fui filho de vó, né? Eu nunca pulei muro, eu nunca subi em árvore, nunca fui de brincar na rua, mas eu era apaixonado por televisão. Né? Acho que o poder de comunicação que a TV tem, de atingir as pessoas, de levar mensagens que não só esclarecem, que não só informam, mas também que divertem, que levam entretenimento, que fazem parte da vida do brasileiro há 70 anos, isso sempre me chamou muita atenção. E eu fui descobrindo o jornalismo meio que como uma forma de realizar também
esse sonho de trabalhar com TV. Obviamente que já no ensino médio, por aí, quando começou esse processo de escolha de uma carreira, eu fui encontrando pontos do jornalismo que me motivaram a apostar nisso, né? Que é justamente essa capacidade que o jornalismo tem de lançar luz onde há escuridão. É a capacidade que a gente tem de colaborar positivamente, pelo menos na maioria dos casos, com a sociedade. Então, isso foi me cativando e vendo cada vez mais o poder que a televisão tem como agente transformador para exercício do jornalismo. Então, foi algo que veio depois, mas que me fez entender o peso e o fardo da nossa profissão, né, que é ser jornalista, independentemente do veículo. Eu já tive experiência em rádio, mas ainda como estudante, algo muito incipiente, sempre trabalhei com TV, pretendo continuar trabalhando, né? Mas eu vejo cada vez mais essa necessidade que a gente tem de fazer links e de identificar o horizonte que essa profissão tem, principalmente no telejornalismo. Pois é, os dois hoje são apresentadores e editores-chefes de duas grandes empresas de jornalismo, mas vocês tiveram uma longa jornada, né? Matheus, por exemplo, você passou por várias outras empresas, você teve um aprendizado, né? As pessoas acham que as coisas são por acaso, não, mas você teve uma série de aprendizados em outras empresas até chegar hoje ao DF Record. Eu comecei minha carreira ainda na faculdade, né? Eu tive a felicidade na UFG, que foi onde eu fiz meu curso, na Federal de Goiás, a universidade tem uma rádio universitária e tem uma televisão também. E quando eu cheguei na faculdade, essa televisão estava começando a ser estruturada. Era um projeto antigo da universidade. A televisão é um brinquedo muito caro, né? E a televisão estava começando a dar os seus primeiros passos. E aí eu colei na professora que era coordenadora da TV. Falei, olha, se precisar de um madeco aí para fazer qualquer coisa, para passar um café, me chama. E foi nascendo uma amizade. Professora Rosana, jamais me esqueço, somos amigos até hoje. E a partir dessa experiência na TV UFG, aí eu fui começando a dar os primeiros passos na profissão. Tive, ainda durante a faculdade, um trabalho com assessoria, foi uma espécie de estágio durante um ano. E aí, nesse trabalho, uma equipe de uma emissora de Goiás, também vinculada à universidade, a PUC TV, eles estavam gravando uma pauta sobre jovens no mercado de trabalho. Eu tinha 18 anos, já tinha carteira assinada. O pessoal da produção de um programa entrou em contato comigo. Olha, a gente queria gravar uma reportagem com você. Eu falei, vou pedir para o meu chefe. Meu chefe autorizou, a gente foi, fez essa pauta lá na empresa. Eu fiquei amigo do repórter que me indicou para uma vaga, para substituí-lo nesse programa. Eu mostrei a ele os vídeos que eu tinha da TV UFG, Ronaldo Félix. Mostrei a ele os vídeos e ele falou, não, vou te indicar para minha chefe. Eu fui, fiz uma semana de teste e fui reprovado. Isso em abril de 2013. Fui reprovado. Não, você é muito sério. Era um programa jovem e eu vejo os vídeos hoje assim, a minha reportagem em teste era sobre decoração barata para residências. E uma cara toda assim aqui. E você encontra diversas opções em lojas assim, uma carranca terrível, que eu não me esqueço jamais. E aí fui reprovado nesse teste. Se passaram, isso foi em abril. Em dezembro, a diretora do canal me ligou e falou, Matheus, eu tenho uma vaga aqui agora, é para repórter. É quadradinho, igual o seu perfil mesmo. Nossa, obrigado. Aceito o elogio e o emprego. Pedi demissão de onde eu estava e fui para essa emissora. Foram 4 meses lá. Após 4 meses eu fui para a Band. E aí na Band, enfim, fiquei mais um tempo, 8 meses, até chegar na Anhanguera. Foi onde eu tive a maior parte da minha carreira, né? 6 anos. E o Felipe, você é prata da casa do SBT, né? Você começou como estagiário lá. O povo fala aí, Eu rodei igual o peão da casa própria. Referências internas. Eu não tenho uma história, assim, eu sou realmente prata do SBT. Curiosamente, quando eu contava da vontade de ser apresentador de televisão, era vontade de ser apresentador no SBT, tá? Então, assim, é a realização completa do sonho do menino. Mas eu entrei... De carteirinha.
aquela coisa, né? Quando a TV que tem a linha de entretenimento muito forte, essa sempre foi a marca da televisão, costuma ser geralmente o canal que encanta a juventude em função da programação infantil, foi mais assim, mais forte na nossa época de infância, hoje talvez nem tanto, mas, enfim, eu sempre quis ir para lá, e quando eu passei no programa de estagiário, eu fiquei muito feliz, e eu comecei como estagiário na TV em 2011, se eu não me engano. Fiquei durante 6 meses, pedi para sair porque eu fui para a França estudar lá, aí eu me formei lá na França em comunicação empresarial, numa faculdade francesa, num convênio que tem com a UNB, mas quando estava para voltar para Brasília, a minha chefe do SBT me perguntou: Felipe, você já foi estagiário nosso? Eu vou ter uma vaga, você quer voltar? Você não vai precisar passar de novo pelo processo seletivo. Eu falei, vou. Aí só abro um parêntese. Lá na França, minha cabeça ficou tão doida, assim, eu conheci um mundo novo, tão diferente, que eu voltei com a certeza absoluta de que eu não seria mais jornalista de televisão, eu queria ser diplomata. Eu estava voltando, eu queria prestar o concurso para ser diplomata, eu estava organizando a minha vida para isso. Inclusive, voltei para o SBT, porque a bolsa de estágio era muito boa e eu não tinha terminado a faculdade. E falei assim, com a minha mãe e com meu pai, inclusive, falei, olha, eu vou voltar a trabalhar lá, porque eu vou precisar, esse dinheiro vai ser ótimo para pagar as contas, mas bom que eu já vou me organizando, que depois eu consigo só estudar para ser diplomata. Aí eles, ok, se é o que você quer, ótimo. Voltei para a TV, com 3, 4 meses, eu acho, a diretora de jornalismo que estava lá naquele momento, que é a Cecília Maia, que é a esposa do Heraldo Pereira, resolveu criar um quadro de apresentador da previsão do tempo. E chamou alguns estagiários para fazerem piloto. Entre eles, o Daniel Adjuto, que hoje é apresentador da CNN, e a Juliana Lopes, que são 2 amigos meus, também repórter da CNN. Os 2 foram fazer, e um editor, nosso colega, que sabia já da minha primeira vez que eu gostava muito de televisão, me perguntou assim, você não vai querer fazer esse piloto para você ser apresentador da previsão do tempo? Eu falei, não, que agora eu quero ser diplomata. Eu não fui nem pedir para fazer esse piloto. E ele ficou meio inconformado com aquilo. E uma vez ela passando assim na frente, ele falou, olha, Cecília, o Felipe quer fazer o piloto de apresentador da previsão do tempo. Eu olhei do tipo, fiquei calado. Nem queria. Aí ela olhou, viu assim meu jeitinho mal arrumado, que eu tava lá ainda de estágio, falou, tá bom, então vem de um jeito aí que dá para você gravar esse piloto na segunda-feira pra gente ver o que vai ser. Resumo da história, eu fui, fiz o piloto, ela saiu do estúdio e falou, vai ser você. E ali, 1 semana depois, 2 semanas depois, eu comecei a apresentar a previsão do tempo e até hoje eu não sou diplomata. Então, tudo que eu quis fazer na minha vida começou ali, quando eu comecei a falar da previsão do tempo aqui para o Distrito Federal. Éramos eu, Juliana e Daniel fazendo o piloto. E assim, por questões mesmo de diferença de personalidade, ela achou que naquele momento quem tinha que ser apresentador era eu, e pronto, não deu nem mais tempo de pensar no Itamaraty. De lá para cá eu fui repórter local, cobri nacional muito tempo também, cobri o impeachment da Dilma, sou da escala do SBT Brasil, e me descobri ali no SBT como um profissional muito múltiplo, porque a minha intenção era essa, era aproveitar tudo que aquela emissora poderia me dar como aprendizado. Tudo que eu pudesse fazer ali, eu ia fazer. Então, da transmissão do Carnaval de Salvador, à transmissão da posse do Bolsonaro, da entrevista com a Ivete Sangalo, à entrevista com o governador Ibanez Rocha, e até com Guns N' Roses, porque eu não sei se você sabe, Bárbara, eu fui um dos únicos brasileiros que entrevistou a Axl Rose, tá? Mas eu conto essa história depois. E depois não tem roupa para estar aqui. Uma coisa que vocês 2 têm, assim, vocês começaram a observar jornalismo quando ainda era muito sisudo, era muito careta, era muito... Não é à toa que você, Matheus, você tentou imitar um padrão, por isso que você era mais cara fechado mesmo fazendo uma matéria de decoração, né? Só que vocês 2 têm tentado desconstruir isso e eu acho muito legal essa nova cara, esse novo jeito de fazer jornalismo. Eu achei interessante, Matheus, você no seu site, você coloca uma comunicação 360, né? Aliando jornalismo com entretenimento. Como é que é isso? Como é que você enxerga isso? Você acha que é uma nova forma de tirar aquela sisudez, de aproximar mais do público, talvez? Como é que é isso, Matheus? Eu acho que esse processo de desconstrução, do qual o Felipe também faz parte, e a gente vê vários outros colegas novos, não só de idade, mas novos de mentalidade, pessoas que colocam isso em prática, eu acho que isso é muito saudável para a profissão, que é uma profissão que está se ressignificando
o jornalismo vive, eu acho que nos últimos 10 anos, um processo de ressignificação tremendo, em que a gente precisa encontrar um novo papel, encontrar um novo lugar para o jornalista nesse mundo em que todo mundo é produtor de conteúdo. Então, nós não somos apenas produtores de conteúdo. Nós precisamos ser referências em credibilidade. Mas isso, na minha vida pessoal, tem muito a ver com a minha personalidade. Eu tive uma adolescência marcada pela obesidade, eu não era uma pessoa muito feliz ali no meu início de vida adulta. Então, esse processo de tirar a carranca tem muito a ver com mudanças pessoais que aconteceram na minha vida. Tanto que quando eu já estava na Band, e eu lembro que a emissora tinha um jornalzinho interno, colocaram fotinha lá no jornalzinho interno, boas-vindas ao novo repórter, que na primeira semana já chamou a atenção pelas suas passagens diferentes. E eu adoro ser repórter, né? Eu estou no estúdio porque eu acho que é uma missão legal você costurar essa coxa de retalho que é o telejornal, mas eu amo a rua também. E em toda a reportagem eu tentava buscar contar a história de uma forma diferente, ou de uma forma mais traduzida para a dona Maria que assiste o jornal, mas também para o deputado que talvez esteja acompanhando aquela matéria. E eu acho que, até porque se a gente olhar nos 70 anos de televisão, alguns recursos foram incorporados ao telejornalismo, mas a fórmula é a mesma, né? Você tem off, sonora e passagem, né? Acho que desde que televisão é televisão, né? Desde que o VT foi implantado aqui no Brasil. Então, a gente tentar novas fórmulas e a gente tentar encontrar novas alternativas para se contar histórias de uma forma interessante sempre foi algo que me moveu. Acho que é um desafio que a gente tenta quebrar todos os dias. E agora, como editor-chefe, é uma missão ainda maior. Eu estava sentindo falta de novos desafios. Fiquei 5 anos apresentando o jornal, um jornal de horário nobre, um jornal prestigiado pela casa. Internamente é um jornal que é visto como o Jornal Nacional do Estado, né? Porque vai ao ar ali entre as novelas e tal. Só que eu já estava sentindo falta de ter um espaço além da apresentação, de ter um exercício que vá além de apresentar o jornal. E agora, como editor-chefe, estou tendo essa oportunidade que é um desafio, é matar 10 leões todos os dias, né? Uma rotina que já começou. 8 da manhã eu já estou conversando com o pessoal da produção que fica de manhã lá na TV, e é um aprendizado. O Felipe falou sobre estar pronto, né? Eu me sinto cada vez mais incompleto, porque eu vou descobrindo aquilo que eu preciso aprender, eu vou descobrindo aquilo que eu preciso me desafiar. Matheus, você falou que tentar fazer essas passagens diferentes, né? E tentando traduzir melhor, tentando assim chamar mais, ser mais envolvente nessas suas reportagens. Você tem algum caso, tem alguma matéria que você tenha gostado mais, você tenha conseguido aplicar isso, assim, de ser uma coisa mais leve, sem deixar a informação do lado? Teve uma reportagem, assim, quando eu estava na Band, eu tinha 2014, 21 anos. O caso que chamou a atenção e que fez surgir o convite da Anhanguera foi o caso de um serial killer em Goiânia. Enfim, uma história terrível que chamou a atenção do país inteiro. O sujeito matou dezenas de mulheres, fez 40 vítimas, instaurou um clima de terror na cidade. Eu acompanhei todo o caso, desde quando a história ainda era um boato, segundo a polícia, até a prisão do Thiago. E eu fui o primeiro repórter a entrevistá-lo, fiquei acho que umas 3 horas ao vivo na Band com o Datena, foi uma cobertura muito intensa. E foi esse caso que chamou a atenção e eu acho que fez surgir o convite da Anhanguera. Mas quando eu fui para a entrevista, eu levei algumas outras reportagens. E uma que eu levei, eu acho que foi definidora assim, para a minha contratação, que foi sobre o desrespeito às vagas de deficiente físico em Goiânia. Então, nós preparamos uma reportagem com um advogado, ele é cadeirante, e a reportagem era clara, era mostrar como essas vagas não são respeitadas no centro nervoso de Goiânia, na área central da cidade. E aí eu estava com o Domingos, que era meu cinegrafista, e falei, Domingos, não tem como fazer essa reportagem senão dentro do carro com ele. Falei, você vai acompanhando no carro da TV e eu vou dentro do carro com ele com o celular. Eu tinha um celular Pebinha na época ainda, era quase um tijorola.
Mas vai dar para filmar. E aí, quase 90% da reportagem a gente fez com o celular. Então, acho que foi uma experiência que eu guardo, porque isso chamou a atenção do gestor, do gerente da Anhanguera, no momento da minha entrevista de emprego. Acho que foi algo que a gente conseguiu contar uma história, contar um problema de fato e de uma forma visualmente mais atraente, sem ficar preso naquela estrutura tradicional do telejornalismo. Né? É uma coisa que está em voga agora. E eu acho engraçado, Felipe, que você inventa cada coisa, né? De saltar de parapente, até fazer não sei o quê, enfim, você inventa muito. E você tem como um slogan que você fala assim, né? Que não é para deixar ninguém entediado. Por exemplo, no Jornal de Sábado não vamos deixar ninguém entediado aqui, e que tem tido bons resultados, né? Você também faz questão, é um dos seus bastões, assim, de verdade. Você sempre faz questão de ter um jornalismo que seja mais atrativo, que não deixe as pessoas entediadas, né? Eu acho isso desde sempre, sabe, Bárbara? A gente esse realmente é um grande desafio, porque eu acho que a nova geração de repórteres talvez ainda não tenha por completo entendido o valor da informação com entretenimento. E às vezes a gente se pega perguntando se informação com entretenimento é dar notícia enquanto se dança, se faz uma careta ou uma piada. Não, a gente tem que ir atrás. Aí fica parecendo que está perdendo a seriedade do jornalismo quando você traz o entretenimento. Não é disso que a gente está falando. A informação com entretenimento é você ir no sentido puro da palavra entreter, que é não perder o fio da atenção da pessoa que está com a gente, que está nesse diálogo que é a televisão. Então, eu falo isso para os meus repórteres hoje, como gestor da equipe, mas sempre foi algo que eu me impus como missão nas minhas reportagens, era ficar olhando aquele VT de 10 em 10 segundos e de 15 em 15 segundos e entender em que momento que eu perdi o fio da meada da comunicação com a pessoa que está em casa. E encontrar artifícios de comunicação, de narrativa, uma imagem melhor, um sobe-som melhor, uma trilha, o que pudesse ser feito para que aquela atenção continuasse sendo mantida. Então, eu precisei encontrar desde sempre maneiras de comunicar a mesma coisa, de entregar o mesmo fato, de fazer a mesma denúncia, de prestar o mesmo serviço relevante de interesse público, de cobrar da mesma maneira as autoridades que respondam pelo que devem, mas de uma forma que eu não perca o meu público. E isso não é uma visão mercenária de ter gente do seu lado ou não, de ter número de audiência ou não. Você pode ir no simples. Isso é apenas a visão de que comunicação se faz com um emissor e um receptor. Se o emissor se dá o luxo de perder quem está do outro lado, ele perdeu o que ele está fazendo. Mas, então, eu achei muito interessante o que você comentou, porque encontrar esse ponto de equilíbrio, eu acho que é o nosso desafio de todos os dias. Exato. Ao mesmo tempo em que a gente tem que ter esse receptor, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um público, alguém que nos ouve, porque senão não faz sentido nós trabalharmos, né? Você vai noticiar para quem, cara? É também muito preocupante quando a gente, na busca, e isso é algo que eu me policio e que eu policio a minha equipe, né? Que é um sentimento coletivo, que na busca por ter esse público, às vezes a gente deixa de ter o interesse público. A gente deixa de atender, a gente deixa de valorizar os aspectos do documento do Ministério Público que são fundamentais de serem ditos. Então, assim, eu acho que é muito... E eu confesso para você que, alguns anos atrás, eu tinha o pezinho mais no acelerador. Eu era mais preocupado em quebrar certos modelos, porque talvez eu não tinha uma responsabilidade editorial que eu tenho hoje. Eu acho que eu tirei um pouquinho o pé. E vamos lá, a gente consegue observar isso no maior jornal do país. O Jornal Nacional tinha uma época que há 4, 5 anos, que supervalorizou, por exemplo, reportagens mais desconstruídas, né? Que colocou repórter correndo de regata. Né? Hoje a gente não está vendo muito esse tipo de VT. Eu vejo isso na minha carreira também. Eu acho que eu tirei um pouco o pé do acelerador por sentir uma responsabilidade editorial e uma necessidade de algumas histórias serem contadas de uma forma mais quadrada, de uma forma mais, talvez até entediante. Mas eu acho que nós temos certas responsabilidades que, às vezes,
nos obrigam a isso. Mas eu acho que é o que o Felipe estava falando, né, Felipe? É tentar encontrar esse equilíbrio mesmo, né? Sim. É colocar isso como norte. Não é em nenhum momento desprestigiar a informação que precisa ser dita. O que eu estou dizendo é que eu construí a minha carreira em uma TV cuja base é a linha de show. Então, imagina, eu costumo dizer o seguinte, eu estou numa televisão em que se firmou como uma TV de auditório, de entretenimento, das novelas infantis, dos games, do show, do sorteio. Quando essa televisão específica, eu estou falando de um caso muito específico, abre espaço para que se quebre a grade e entre com o jornalismo, eu preciso fazer desse jornalismo um, entre aspas, show. Mas não é um show que descredibilize minha informação, mas que valorize a linha total daquela TV que nasceu para ser uma TV de entretenimento. Eu preciso dar uma cara para esse telejornalismo. Quando você começou a falar de interesse público, interesse do público, eu me lembrei do meu TCC lá atrás, quando eu me formei, que era jornalismo orientado para o mercado, o marketing da notícia. E eu estava colocando exatamente como proposta que a gente não demonizasse o uso dos instrumentos do marketing para você olhar a sua produção jornalística não com o objetivo de olhar apenas para o mercado e vendê-lo, mas olhá-lo com a seguinte pergunta: de que maneira eu continuo me fazendo relevante e importante? De que maneira o produto que eu ofereço continua sendo útil para aquela pessoa? Se a gente não se faz essa pergunta, a gente perde de norte exatamente essa comunicação. Mas é impressionante como isso tem um link, isso que você está falando, com o modo em que nós fomos acostumados, treinados, orientados, ou até mesmo por semelhança, nós nos enquadramos, às vezes, num modelo em que nos deixa falando difícil, em que nos coloca num discurso padronizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Alguém aciona o Corpo de Bombeiros, minha gente? Você chama os bombeiros. Né? Então, assim... Isso. Que nem quando a gente não podia falar carro repetida. Carro, veículo, automóvel. A gente não podia repetir a palavra carro. Ai, não dou conta. Eu vendi meu automóvel. Quem vende o automóvel, entendeu? Assim... Então, esse é o filtro que eu tento impor, por exemplo, quando eu estou revisando um texto. Porque quando você fala, eu chamei os bombeiros, o governador entende e a dona Maria entende. Não tem, você não tem uma perda de informação. Você não tem você não tratou a notícia de uma forma menos profunda porque você está falando mais fácil. Pelo contrário, né? Você está atingindo ainda mais as pessoas. Eu sou muito curioso e confesso para vocês que ainda não achei nenhum estudo que mostre isso. Qual é o nível de apreensão, qual é o nível de absorção, de entendimento que as pessoas têm assistindo, por exemplo, um telejornal noturno, e a gente pode escolher qual seja o telejornal. Porque eu tenho a impressão que parte dos telespectadores apenas veem, mas não absorvem, mas não apreendem a notícia, não conseguem interpretá-la em sua completude. Então, acho que à medida em que a gente se esforça para ser cada vez mais simples no modo de falar, no modo de agir, no modo de comentar, no modo de analisar as notícias, a gente tende a ter um público que compreende melhor. Mas tem um outro player, uma outra coisa chamada internet, que aí entra para tirar de todo mundo. E assim, não é só daqui. Assim, todas as vezes eu fui fazer um intercâmbio sobre TV digital no Japão, fiz estudos em Nova York, e em todos os lugares, em todas as emissoras no mundo inteiro, assim, tá perdendo uma parte para a internet, né? Então, assim, eu queria até saber de vocês dois, como é que vocês pensam isso, uma TV do futuro, né? Assim, que está cada vez mais na internet, é multitela. Como é que vocês se preparam? Como é que vocês se estudam e se preparam para isso? As mudanças tecnológicas vão mudar a forma como a gente consome televisão. Então, eu não acredito que a televisão como concessão pública, né, como antena, um transmissor, tenha uma vida longa. Né? Acho que a gente pode pensar em mudanças para menos de uma década. Né? Não é à toa que você vê plataformas como o Play Plus da Record, em que hoje minha avó, que está lá em Piracanjuba, acompanha o meu jornal aqui, de Brasília.
né? Ela baixou o Play Plus no celularzinho dela, tadinha, e vê todo dia. Dona Aninha, fã, né? Que bom que é, né? Imagina, se a avó não assiste, estaria lascada. Então, assim, é televisão? Claro que é, mas ela está consumindo pelo celular, ela está consumindo via internet, né? Eu tive na casa do meu pai, que também mora em Piracanjuba, ele estava com uma prima do interior de Minas, ele abriu o YouTube e colocou missa ao vivo. A prima é muito religiosa, queria assistir a missa, ele colocou lá no YouTube. Então, essa forma como a gente consome a televisão, primeiro, ela abre para uma concorrência muito maior, né? Você já tem modelos de negócios, e a gente vê isso, por exemplo, com a Jovem Pan, que criou uma televisão na internet. O Panflix tem uma programação, tem uma grade diária, que aquilo não é rádio, aquilo se assemelha muito mais à televisão. Né? Então, você tem uma concorrência que vai ser pulverizada. Né? Se há 20 anos nós falávamos de 5 grandes redes de televisão, e cada vez mais você vê um espectro de TV digital sendo tomado por televendas e por igrejas, na internet você abre uma concorrência muito mais nichada para um consumo sob demanda, para um público muito específico e com a possibilidade de jornalistas ou de comunicadores empreenderem. Então, você tem uma pulverização dessa concorrência que eu acho que é muito atraente para todos nós que estamos nessa área. Segundo, além dessa pulverização da concorrência, isso obriga as empresas tradicionais a se reinventarem. Então, a Record, por exemplo, lançou o Play Plus e meia hora depois que o jornal foi ao ar na televisão, ele já está na íntegra lá no R7. A audiência não se compara, é claro. A gente atinge 400 mil pessoas pela televisão, né? Você vai ver as visualizações na internet depois que o jornal foi ao ar, são 300, 400 mil, quando muito. Né? Agora, você oferece um leque maior para a pessoa consumir aquilo que você produziu. Até porque nós precisamos mudar, inclusive, a estrutura em que nós trabalhamos. Né? Eu acho que hoje não faz mais sentido você ter numa redação, por exemplo, uma estrutura como a de 20, 30, 40 anos atrás, em que você tinha um produtor, um pauteiro, um repórter, total, um editor de texto, né? Eu acho que essas funções hoje, elas são muito mais fundidas. Você pode otimizar muito mais a sua equipe para ter um resultado melhor, para ter um jornal mais completo e tudo mais. Eu acho que a televisão não é um veículo que terá seu fim, mas eu acho que a gente precisa entender essa transformação para saber qual lugar ela irá ocupar. E isso vai ser definidor para a gente se manter ou não. Não, isso é muito doido que você está falando, essa questão de fusão, né? Quando eu foi em 2018, eu encontrei foi nesse curso no Japão, encontrei jornalistas de várias TVs do mundo inteiro. E para tentar explicar para jornalistas como funciona a TV brasileira, que é um produtor que só faz isso, é um editor que só faz isso, é um fulano que só faz isso, e que não tem flexibilidade, que eles não entendiam como é que essa coisa maluca que a gente funcionava aqui. Mas, ouvindo essas limitações que vocês estavam dizendo, 4 meses atrás, quando eu assumi a posição de editor-chefe no jornal, foi a primeira coisa que eu disse para a equipe. É o seguinte, somos todos jornalistas. Então, não existe mais essa de eu sou o produtor só pauta, o editor só edita, e o repórter pega aquela pauta maravilhosa e só tem que cumprir as marcações e vai para a rua fazer. Não. Agora, nós temos que ter uma outra maneira de botar isso aqui para funcionar. Se o produtor tiver a informação apurada e a informação é dele, vamos ver se, pelas questões de RH, eu posso te colocar no ar para você dar a notícia que você mesmo apurou. Se isso não for um obstáculo, é você quem vai dar a notícia que você apurou. Repórter está na rua e teve dúvida com relação a uma pauta. Gente, eu sempre tive ojeriza desse tipo de repórter que está na rua apurando um assunto e surge qualquer dúvida, liga para a produção para poder descobrir o que acontece. Pelo amor de Deus, pega seu próprio celular, liga para a fonte, descobre dela, coloca no seu texto, larga as meninas da produção para fazer a pauta do dia seguinte. Pelo amor de Deus, é muito simples ser repórter desse jeito. É quase um nada, sabia? De trabalho. Você pegar uma pauta marcada com 2 marcações, contar uma historinha, colocar 2 sonoras ali no meio, que você nem decupou, mandou pro editor, você nem cortou, você não vai ver nada isso. E tem gente então, assim, que reclama. E tem gente que reclama. Eu nem ouço, entendeu? Se reclamar para mim, o bicho pega.
E eu acho que esse é um termômetro para a gente identificar o profissional que não se manterá em televisão. Né? Perfeito. Assim, as empresas estão entendendo isso, e não é por uma questão mercadológica, não é por uma questão financeira, não é por uma questão de explorar um profissional. Mas eu acho um absurdo, e são situações que eu já vi. Né? Às vezes um colega que dá piti porque o produtor não enviou a minha pauta, como se não tivesse uma mão para sentar num computador e pegar a pauta. Né? Então, assim, repórter que não apura, repórter que não consegue desenrolar uma matéria ou que encontra uma situação diferente na hora da gravação e que vê isso como um problema de produção e não como uma necessidade intrínseca ao trabalho dele, são situações que talvez até tenham feito sentido lá atrás, quando você tinha uma fita, que você tinha uma duração específica de gravação, quando você tinha uma necessidade de uma edição linear, quando você não resolvia, quando você não mandava um off por WhatsApp. Talvez são coisas que fizessem sentido há décadas atrás. 2020 não tem essa opção, não tem essa probabilidade. Você não pode ter especialistas em generalidades. Um repórter que faz 2 pautas por dia, um produtor que produz 4, você poderia ter todo mundo ali, cada um trabalhando com um assunto e se debruçando mais sobre um tema, levando algo mais aprofundado para o telespectador, produzindo com mais carinho, fazendo aquela reportagem com mais... sem estar só na superficialidade. Porque às vezes tem 3, 4 pessoas que trabalham no mesmo nível, né, de profundidade, enquanto você poderia ter alguém que aprofunde mais naquele assunto. Não, eu falo de forma alguma explorar as pessoas, até porque eu sou um dos que acham que o jornalismo, em geral, exige quase uma missão mesmo, porque você fica o tempo todo ligado nisso, e eu acho que as pessoas a gente precisa se acostumar com uma cultura em que as pessoas tenham tempo livre, para que elas possam também ter uma vida saudável. Os jornalistas não podem ter prazo de validade na carreira, porque não aguentam o estresse, não aguentam a pressão, não aguentam a vida muito puxada. E eu acredito, sinceramente, que se a gente consegue extrair da pessoa o melhor que ela pode entregar no momento em que ela está dedicada ao trabalho, isso já vai nos tirar da situação atual, que é de muito comodismo em funções muito quadradas e que não fazem o todo melhorar. Eu vou dar exemplos específicos do jornalismo local, porque eu acho que pode ficar claro até para quem está nos assistindo e vai ser jornalista e que possa entender do que eu estou falando. O repórter que cobre local, eu vou falar uma visão minha, e que até hoje não entrou no site da Codeplan para pegar todos os resumos das cidades administrativas do DF, para entender qual que tem mais banheiro, qual que tem menos banheiro, qual que tem saneamento básico, qual que ela não tem, por que Ceilândia tem mais pessoas, mais populosa, em Ceilândia tem mais gente de carteira assinada ou mais gente que trabalha como autônomo, e o Lago Norte tem mais servidor público ou tem mais empresário? Não precisa saber isso de cabeça, mas quando eu falo da pandemia em Ceilândia e eu coloco ali um repórter que está disposto por ele próprio a colher informações sobre aquela população para poder fazer a reportagem, não há dúvidas de que o VT dele vai ser muito melhor do que se ele tiver pego apenas as informações que estão na pauta. E eu não estou cobrando de ninguém nesse momento uma informação exclusiva, um furo de reportagem, eu não estou cobrando uma pauta que leva uma semana inteira para ser produzida, não. Eu estou cobrando que você se interesse pelos assuntos que você cobre rotineiramente. Você cobre o transporte público do Distrito Federal todos os dias? Então eu acho que é a sua função saber quantas empresas têm a licitação de operar o transporte público no DF, quais são as cidades que têm mais frota, quais são as cidades que dependem mais do transporte público. Você cobre o Congresso Nacional todos os dias, então é sua obrigação saber quem são as lideranças dos partidos, de onde vai sair notícia, quem está em qual comissão. Quando me chamam nessas faculdades de jornal e de jornalismo para falar, e como estão falando aqui, me perguntam o que eu teria feito de diferente, é a mesma coisa que o Matheus estava falando agora. Eu acho que eu não dei a devida importância, mas sempre há tempo de correr atrás do prejuízo, até porque o momento era outro, mas a esse jornalismo estrito senso, puro, da pessoa do impresso, da pessoa do online, que tem a agenda dela, que tem as fontes dela, que é capaz de apurar uma informação em 15 minutos com o próprio celular, ligando para quem tem a notícia. Quem é cria de televisão, muitas vezes se afasta
Não falo que se afasta por preguiça, a televisão exige outras técnicas, dá um outro trabalho que só quem faz televisão entende, mas a gente voltar a esse jornalismo de fonte, a esse jornalismo que colhe diretamente a notícia de onde ela sai, eu acho que é o conselho que eu daria para qualquer pessoa que quer apostar nessa profissão hoje, que é ter a sua agenda e ser capaz de trazer as notícias por você. Não dependa da produção. Dependa da produção quando a produção for fazer o que uma produção de televisão faz. Encontrar uma locação para gravar um lugar bonito em tal lugar. Beleza, isso é produção. Viabilizar um drone, um personagem difícil, exato. Mas não tem a necessidade da produção para trazer a informação. Acho que é isso, que o jornalista seja capaz de trazer informação e que a estrutura de TV o ajude a transformar aquela informação numa informação para a TV, mas a informação ele tem por conta própria. E são estilos, né, Felipe? Assim, são personalidades. Eu acho que nenhum profissional é onipotente também. Quando a gente fala de fonte, quando a gente fala de agenda, você não está falando necessariamente de autoridade, você está falando de conhecer o lugar que você mora, você está falando de saber que tem uma curiosidade legal ali, que tem uma tiazinha que faz biscoito e que agora na pandemia ela conseguiu contratar um motoboy, está fazendo delivery. É você ter essa curiosidade a respeito da sociedade, né? E valorizar também a sua personalidade, valorizar quem você é. Então a gente precisa sair do nosso conforto e entender esse mundo, esse Brasil, que ainda é extremamente preconceituoso, ainda é extremamente desigual, ainda é extremamente desafiador em vários aspectos da vida comum, da vida em sociedade, e que precisam ser discutidos e precisam ser pautados. Porque senão você vai fazer um jornalismo rinquém, vai fazer um jornalismo capenga. E isso não vai mudar a realidade de ninguém. Verdade. Meninos, para encerrar, assim, eu queria... até nessa vibe mesmo de abrir os horizontes, de sair da sua bolha, o que vocês indicariam, seja livro, série, música, personalidade, não sei, para essas pessoas começarem a seguir, começarem a abrir o olhar, ou então um comportamento, ou enfim, o que vocês indicariam para quem está começando? Não necessariamente que seja alguma obra, algum documentário, alguma série sobre jornalismo. Se for, tudo bem. Mas se não for, também, assim, que tenha uma linguagem diferente, que possa abrir os horizontes das pessoas. Matheus, tem algum? Eu recomendo primeiro assistir ao DF Report todo dia, de segunda a sexta, às 7h10 da noite. Um jornal muito bom, feito com muito carinho, uma equipe extremamente competente. Pode alternar. Segunda-feira o dele, terça-feira o meu, quarta dele. Fica zapeando, né? Olha, mas eu vou trazer algumas recomendações, estão até aqui do lado. São alguns livros que eu comprei agora e que eu acho que são assuntos bem legais para a gente compreender o mundo. Neil Ferguson, Civilização Ocidente versus Oriente. A gente está num cenário em que isso é cada vez mais fundamental você entender esse nosso Ocidente, até para a gente não ficar repetindo visões estereotipadas sobre o mundo oriental. História da arte é sempre legal. Lindo. E ideias políticas na era romântica. Para um país que está extremamente polarizado, que está extremamente dividido, que está extremamente tensionado, a gente precisa aprender a não romantizar a política. Então, são 3 recomendações de livros que eu estou degustando aqui também e que eu acho que podem colaborar com quem nos ouve. E você, Filipão? Eu vou trazer uma sugestão de livro que chama Notícias, Manual do Usuário. O escritor chama Alain de Botton. Ele é um filósofo pop, porque ele já escreveu muitos livros que falam sobre filosofia de uma maneira muito palatável, muito gostosa de ler. E nesse livro, ele é como se ele estivesse escrevendo para os jornalistas, mas ele escreve também para os consumidores de notícias. E ele faz uma análise muito legal sobre o propósito do jornalismo, a forma como os jornalistas agem. Ele critica nossas coberturas sobre desastres, ele critica a nossa maneira de cobrir celebridades, e você acha aqui que ele vai falar as críticas óbvias sobre todas essas coberturas? Ele traz alternativas. Aí a segunda dica não é um livro, mas é algo que eu acho que eu fiz, e toda vez que um repórter, um jornalista jovenzinho vem me perguntar alguma coisa, eu digo,
procure suas referências, descubra quem você quer imitar, mas é imitar no bom sentido, porque tentando imitar o outro, você constrói você mesmo. Pegando uma partezinha desse, com uma partezinha daquele, com aquilo que você gosta no outro, já dizia não sei quem, que aí eu já não vou lembrar, que tudo que a gente admira no outro é algo que a gente tem dentro da gente. Então, se é assim, eu admiro um pedaço do Matheus, admiro um pedaço da Bárbara, assim como admirei durante muito tempo a personalidade da Mônica Waldvogel como apresentadora e jornalista, do Felipe Ciani, que trabalhou comigo na redação daqui de Brasília. Em cada um de vocês, eu reconheço uma parte minha. E reconhecendo essas partes minhas, eu crio o meu eu autêntico, o meu profissional diferente. Então, não adianta, eu acho, a gente começar uma batalha por se tornar um profissional melhor antes de reconhecer as boas qualidades dos profissionais que já estão no mercado, que já estão em volta da gente, porque é fazendo esse exercício de reconhecimento que você constrói o seu eu profissional. Então, leia esse livro e descubra em quem você se inspira. Anota o que você gosta naquela pessoa. Da Mônica Waldvogel eu gostava muito do jeito dela de apresentar. Do Felipe Ciani, meu Deus, o jeito de conversar nos textos da reportagem. Da Bárbara, o conhecimento dela com tecnologia, como ela dialoga, como ela vai numa campus party e consegue conversar com essa geração nova conectada com a tecnologia de uma forma tão legal. Nossa, eu posso pegar isso. E o Matheus, como ele pode ser tão jovem e imprimir tanta credibilidade no ar, as pessoas mais velhas o enxergam como uma fonte segura de informação. E ele tem 20 e poucos anos. Se a gente faz o exercício de enxergar o que o outro tem de bom, a gente se transforma também num profissional melhor. Ai, que lindo, gente. Vocês são muito maravilhosos. Adorei! Aprendi muito hoje também, viu, Felipe? Ai, que gente. bom, Matheus. Eu que agradeço, Bárbara. Passo para jogar confete agora, porque eu e o Felipe já nos conhecemos há 4 anos, acho que por aí. Já acompanhava o trabalho dele pela internet, mas ter esse papo aqui com você e com a Bárbara me fez te admirar ainda mais, me fez gostar ainda mais do seu trabalho, que é alguém que também me inspira. Então, muito obrigado. Quem sabe um dia a gente ainda vira colega, hein? Adoro. Com essa projeção de futuro aí, com essa projeção de futuro, eu encerro agora o Toda Mídia, agradecendo os meninos, agradecendo a você que esteve com a gente até agora, avisando que quarta-feira tem mais Toda Mídia, e se você quiser saber mais, é só acessar o www.idp.edu.br. Até mais!